amiga, irmã, levanta mais alta a mão. Sempre essa pessoa animada, alegre, já esteve lá em casa várias vezes, amiga da Carolzinha, minha filha. Deus abençoe vocês e guarde de forma grandiosa e maravilhosa. Meus irmãos, pastor Bel um dia ligou para mim, me convidando para vir pregar aqui. Falou do congresso, mandou-me o tema e eu achei lindo. Muitas igrejas não falam mais em arrebatamento. Mudaram o foco, a visão está centralizada para outras coisas. Mas bem-aventurada é a igreja que ainda pensa no arrebatamento, que ainda acredita no arrebatamento, que prega o arrebatamento. Paulo disse que se não há ressurreição, justamente no texto onde ele vai falar de arrebatamento, se não há ressurreição, a nossa fé é vã. E se não há arrebatamento, a nossa esperança também é vã. Estamos fazendo o quê? Trabalhando para quê? Para onde iremos? Quando iremos? Por que iremos? Então, o arrebatamento é uma mensagem atual e deve sempre ser atual e deve estar sempre no coração da igreja do Senhor. Quem crê no arrebatamento? Jesus vai voltar e pode ser ainda hoje. Aleluia. Eu creio assim, toda noite quando eu vou dormir, eu vou orar, eu lembro do arrebatamento. Pode ser hoje. Pode ser hoje de madrugada. E quando acontecer, não vai dar tempo de ninguém se preparar. O arrebatamento não é para quem vai se preparar. O arrebatamento é para quem vive preparado. Para quem vive preparado. Para quem vive em comunhão com Deus. Para quem anda na presença de Deus. Abra aí a sua Bíblia. No versículo de onde foi extraído o tema dessa festa. 1 aos Coríntios 15, 52. Quem já encontrou o texto, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. Num momento, 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia. Quero lhe convidar para manter a Bíblia aberta ainda. E nós vamos ler do verso 51 até o 57. Que diz assim: Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Convém também que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Na vitória de quem? Da igreja, do povo de Deus. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora,
O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dará vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a geração do arrebatamento, apenas Deus sabe qual é. Eu não sei, você não sabe. Agora, tanto eu como você acreditamos e queremos que seja essa nossa geração. Não é verdade? Geração significa grau de filiação, linhagem, genealogia, conjunto de pessoas da mesma época, geração de descendentes em linha reta. Isso significa geração. Arrebatamento, do latim raptus, significa arrebatado rapidamente e com força. Do grego arpazo significa arrebatado, arrancado rapidamente. Então, nós observamos, estudando sobre geração do arrebatamento, por que usar este nome e como viveu cada geração desde a fundação da igreja. A primeira geração, desde a fundação da igreja, foi a geração apostólica, que compreende um período do ano 30 até o ano 100 depois de Cristo, o período em que morreu o apóstolo São João. Esta geração acreditava que ela era a geração do arrebatamento. Ela acreditava. E ela era bem-aventurada por acreditar que ela era a geração do arrebatamento. Cada geração que acreditar que é a geração do arrebatamento, ela será mais fortalecida para perseverar, para permanecer firme na presença do Senhor, porque tem a esperança que lhe motiva a continuar a sua caminhada cristã. Mas ela não foi a geração do arrebatamento. Embora acreditasse, mas não foi. A Bíblia diz nesse texto que nós lemos, o apóstolo São Paulo, no verso 52, na última parte, quando ele fala desse assunto, desse fato, ele diz assim: e nós seremos transformados. Então ele, Paulo, escreveu para os coríntios, dizendo que ele e os coríntios acreditavam que eles eram a geração do arrebatamento. E nós seremos transformados. Ele acreditava que todos os que antes dele já tinham morrido, estavam dormindo com Cristo, ressuscitariam. E ele, Paulo, e todos os outros que estivessem vivos, seriam transformados. Quando ele escreveu aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 4, a partir do verso 13, ele usa a mesma expressão. Ele diz: e nós seremos transformados. Ele diz: e nós não precederemos os que dormem, ou seja, não iremos antes deles. Nós seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor, e para sempre estaremos com Ele. Então Paulo cria piamente que ele e a sua geração era a geração do arrebatamento. Eles viveram numa era sombria, porque viveram de modo digno do Senhor, viveram uma vida que glorificava a Deus, pregavam contra o pecado de maneira fortíssima, e por isso o mundo os aborrecia. E eles sofreram muito.
viveram numa era sombria e por causa de tanto sofrimento missionário, eles viviam ansiosos pela volta do Senhor. Eles queriam que Jesus voltasse logo. Para nós hoje, refletindo na Escritura Sagrada, a gente acha que eles estavam muito apressados, porque fazia pouco tempo. Mas eles não achavam assim. Eles achavam que já era o tempo de Jesus voltar. Ele tinha vindo, dado a sua vida, fundado uma igreja, tinha voltado para o céu. E eles agora davam continuação na obra do Senhor. E sofriam agruras, perseguição, morte, tortura, coisas terríveis. E eles queriam que Jesus viesse logo, porque a vinda de Jesus poria fim em todo o sofrimento deles. E era isso que eles queriam, que fosse assim. A outra geração era a geração que viveu do ano 100 até o ano 313 depois de Cristo, que é até o edito de Constantino, que deu a liberdade de culto, e disse até que passava a ser cristão. Aquela geração também acreditava que era a geração do arrebatamento, uma geração perseguida, que viveu altos e baixos da vida e sempre debaixo da sombra do medo. Mas mesmo assim, eles acreditavam e viviam a esperança do arrebatamento. A próxima geração é a geração da igreja medieval, que viveu do ano 476 depois de Cristo, no período da queda de Roma, até a queda de Constantinopla, no ano de 1453 depois de Cristo. E esta geração também acreditava que ela era a geração do arrebatamento. Nesse período, a igreja era como se fosse o governo do mundo. Ela se tornou muito influente, muito poderosa, muito rica e tinha poder sobre tudo e sobre todos. Ela estava no auge do poder do mundo. Ela julgava, ela administrava e até fazia guerras, como a Guerra das Cruzadas, administrada pela igreja, uma guerra que sacudiu quase a Europa inteira, chefiada pela igreja, que se tornou muito grande, muito influente, muito poderosa, e ela era vista como a senhora do mundo naquele tempo. Fazia guerras como as cruzadas e tinha muitas terras e dominava a política. Esta igreja, apesar de viver assim, também acreditava que ela era a geração do arrebatamento. Logo depois, nós vemos a igreja reformada, do ano de 1453, da queda de Constantinopla até o fim da Guerra dos 30 Anos, que se deu em 1648, onde quase todas as nações da Europa se envolveram na guerra. E as rivalidades políticas e religiosas estavam ligadas a estas guerras, até que em 1648 foi assinado um tratado de paz de Westfália, fixando os limites dos estados católicos e protestantes, que duram até hoje. Essa geração também acreditava que era ela a geração do arrebatamento. Mas não foi ela. Ela não foi a geração do arrebatamento, como a geração apostólica, como a geração da igreja perseguida, como a geração da igreja medieval e agora da igreja reformada, que apesar de acreditar piamente que era a geração do arrebatamento, mas não foi. E Deus, com isso, não estava frustrando a esperança de nenhuma geração.
Deus tem um tempo determinado. Deus está com tudo preparado. Ele sabe o tempo certo, o dia, a hora, as circunstâncias que o mundo estará vivendo, como viverá a igreja no tempo. Deus sabe tudo. Agora eu acredito que nós somos a geração do arrebatamento. Quem acredita comigo? Aleluia. Oh, glória. Enquanto a gente acreditar, a gente vai estar de pé. Enquanto a gente acreditar, nós vamos ter força para caminhar. Enquanto a gente acreditar, uma esperança viva estará dentro de nós. Jesus vem. Ele vai voltar para tirar daqui da terra o que é seu. Aleluia. Aleluia. Você pode adorar a Deus por isso? Ele vem para tirar daqui o que é dele. Aleluia. Amados, esta geração, a geração da igreja reformada, que era formada por igrejas cristãs não católicas, que remontam de uma forma ou de outra, iniciada com as posições e as teses de Martim Lutero, acreditava que era ela a geração do arrebatamento. Depois chegou o tempo da igreja moderna. Passou o tempo da igreja reformada e agora veio o tempo da igreja moderna, que compreende um período de 322 anos, de 1648 depois de Cristo até o século 20, precisamente o ano de 1970. Nesse período houve muitos movimentos: o movimento puritano, o movimento e avivamento wesleyano, o movimento racionalista, o movimento anglo-católico, o movimento missionário, que alcançou toda a Europa e quase o mundo inteiro. Países inteiros se convertiam. E eles pensavam: é o grande avivamento, é o tempo, é o sinal do arrebatamento. A igreja em toda a Europa vivia um avivamento esplendoroso. E eles pensavam: é Jesus que está voltando, é Jesus que vai voltar. Porque muitos acreditam, missionário, que quando se aproximar muito a vinda do Senhor, a igreja vai esfriar, vai desanimar, vai haver uma apostasia muito grande. E outros acreditam que vai haver um avivamento muito grande. E eu sou dos que acreditam no avivamento. A presença de Jesus sempre opera avivamento. Quando Jesus está por perto, sempre há avivamento. Quando você vê uma igreja animada assim, avivada desse jeito, não é outra coisa, é Jesus no meio dela, é Jesus por perto o tempo todo. E quando ele vier, que estiver próximo às portas, aleluia, a igreja vai sentir algo diferente. Eu acredito. O Senhor na sua palavra diz, há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Diz que lá em Goiás, em Cristalina, tinha um sacerdote romano pregando, ou assistindo lá um culto, e o pastor estava pregando sobre isso. E ele se aproximou e disse: ei, isso aí vai acontecer conosco também. E ele ficou espantado com aquilo. E o pastor, amigo meu, já tinha visto de trás da casa dele um salão da igreja carismática ensinando os fiéis a falar a língua estranha.
juntando sílabas e formando palavras sem nexos, e ensinando as pessoas a repetirem, para quando chegassem na reunião deles, cada um repetia aquela palavra que não significava nada, para dizer que eles também falavam em línguas. E o sacerdote levantou e disse: Deus disse, foi Deus que disse, que nos últimos dias derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Aí o pastor levantou e disse: mas é toda a carne comprada, lavada e purificada no sangue de Jesus. Aonde estão os lavados no sangue do Cordeiro? O Espírito do Senhor será derramado. É sobre mim, é sobre você, é sobre os lavados no sangue. Aleluia. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. Embora vivesse o grande avivamento, mas aquela geração não foi a do arrebatamento. Depois veio a geração pós-moderna, que é a nossa geração, que iniciou-se na década de 70, em 1970, e até hoje. Estamos com 49 anos, que entramos na idade pós-moderna. Então, a geração pós-moderna, que teve início em 1970, até hoje, 19 de julho de 2019, este ano está com 49 anos. Esta geração acredita que ela é a geração do arrebatamento. Acredita ou não? Aleluia. Quando a gente acredita que a gente é a geração do arrebatamento e que Jesus vai voltar a qualquer momento, a gente não vive de qualquer maneira. A gente vive de maneira que o nome do Senhor é glorificado. A gente se preocupa com a nossa fé, com a nossa crença, com o nosso testemunho, com a nossa vida, por onde a gente anda. E isso em todos os aspectos da nossa vida, a gente se preocupa para em cada área da vida glorificar o nome do Senhor. Quem vive preparado para ouvir o ressoar da última trombeta, não anda de qualquer jeito, não vive de qualquer jeito. É daqueles, como Jesus disse para João na revelação do Apocalipse, é daquele que é fiel até a morte. Que é fiel até a morte. Então a nossa geração acredita que ela é a geração do arrebatamento. Bem, a descrição do arrebatamento da igreja não tem por finalidade satisfazer o anseio por conhecimento detalhado da cronologia dos fins dos tempos, mas sim consolar aqueles que estavam tristes e confusos diante da morte de crentes amados, de pessoas da própria família que eram crentes, como é o caso do que Paulo escreveu aos Tessalonicenses na primeira carta, capítulo 4, do verso 13 ao 18, e quando ele fala sobre o arrebatamento, sobre o que acontece com aqueles que já partiram com o Senhor. Quando termina, ele diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. As palavras do arrebatamento são palavras de consolação. Você já encontrou um crente triste por aí? Um crente desanimado, triste, cabisbaixo, pensando em desistir por causa das lutas. Aí você chega nele e diz: preocupa não, filho, Jesus está voltando.
O arrebatamento está chegando. E quando ele acontecer, você não vai chorar mais não. Esses inimigos que querem te destruir, você não terá mais encontro com eles. Você não ouvirá a voz deles. As suas ameaças você não sentirá mais. Pavor, medo, tristeza, dor, lágrima, nunca mais. Aí o crente que estava desanimado se alegra. As preocupações sumirão. Perseguições nunca mais. O arrebatamento significa isso na nossa vida. Quando ele acontecer, com o acontecimento dele, Deus porá fim em toda dor, em toda tristeza, em toda lágrima. Nunca mais se ouvirá notícia de um crente sofrendo. Nunca mais. O céu abrirá as portas e o povo de Deus cantando entrará. Eita, adeus mundo cruel. Adeus mundo opressor. Fica-te aí, porque estamos indo receber o cumprimento da maior promessa de Deus para a sua igreja. Aleluia. Esta é a nossa esperança. Glória a Deus. O tema dessa festa, que foi extraído de 1 Coríntios 15:52. Este tema nos dá a certeza de que todos os justos estarão unidos com Cristo para sempre. Todos os justos, milhões, bilhões de